Olá, povo progressista brasileiro, nós estamos aqui mais uma vez produzindo um vídeo. Eu sempre digo no início dos meus vídeos que a nossa intenção é sempre colaborar para a democracia brasileira sob um ponto de vista de esquerda, sob um ponto de vista progressista. E assim, quem sabe, em um curto espaço de tempo, nós tenhamos uma visão que seja verdadeiramente democrática. Eu começo pedindo a vocês deixarem o like de vocês, para vocês se inscreverem no canal, comentários e compartilhe também. Compartilhe que é para a gente, para o YouTube, O YouTube perceber a relevância do canal e assim distribuir para mais pessoas, Bem, gente, o grande escândalo, em relação a essa descoberta dos ataques, possível ataque, se é que isso de fato aconteceu, a gente vai discutir isso hoje, sobre o senador Sérgio Moro. Tem muita gente dizendo que isso não passa de uma armação, de um oportunismo do Sérgio Moro, porém aquela imprensa tradicional brasileira, que a gente sabe que a imprensa tradicional brasileira ela não defende, jamais defendeu o interesse de trabalhadores e outras categorias também menos favorecidas, outros segmentos da sociedade menos favorecida. Então, ela vem, como sempre, apoiando o lado contrário ao lado do presidente Lula. O presidente Lula venceu as eleições, mas o grande desejo de consumo, por exemplo, da Rede Globo, era o Sérgio Moro, que seria o presidente da República de acordo com os desejos da Rede Globo, De outras emissoras seria o Bolsonaro. Então o Lula, para eles, é um desafeto que venceu as eleições. Muito embora eles percebessem que o Brasil estava sendo arruinado com tudo isso, mas ainda assim, nem de longe o Lula era uma opção para eles. Nunca foi. De certa forma até pareceu que a imprensa havia reconhecido isso, a importância da vitória do presidente Lula, e eles reconhecem, sim. Eles sabem da importância que era o presidente Lula vencer as eleições, mas o problema é que eles não têm nenhum interesse no Brasil. Essa é a verdade, Assim como o Banco Central, por exemplo, a autonomia do Banco Central é defendida por essas pessoas. Qual o interesse que o Banco Central tem no Brasil? Nenhum. O Banco Central, além de estar fazendo um jogo político para destruir o governo do presidente Lula, está beneficiando investidores. Só que essas pessoas que estão na porta das fábricas aí procurando emprego, não são investidores, são pessoas que estão precisando comer, precisando se alimentar. Daqui a pouco chega o frio, aí essas pessoas começam a fazer campanha para as pessoas que estão com frio, Na verdade, essa campanha para proteger as pessoas do frio e da fome começa na proteção dos empregos das pessoas. Empregos esses que o Sérgio Moro mesmo destruiu muitos lá no passado. Então, gente, a Rede Globo, como toda a imprensa tradicional, quase toda a imprensa tradicional, ela vem dizendo sobre a fala do Lula no dia anterior a descoberta, a prisão dos bandidos que supostamente queriam matar o Sérgio Moro. Essa fala do Lula vem sofrendo duras críticas. Duras críticas. Eu já até falei isso. Eu não diria o que o Lula falou. Eu não diria, mas eu não passei pelo que o Lula passou. O Lula foi caçado duramente pelo TRF4 de Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro, Dallagnol e companhia, duramente caçado, a ponto de ter a esposa do Lula ter falecido. Ela faleceu em decorrência disso. Depois veio a prisão do Lula, aí morre o irmão do Lula. O Lula não pode ir ao velório por determinação do Sérgio Moro. Morre o neto do Lula, onde o Lula acha que se ele tivesse solto, teria ajudado melhor para que esse menino não viesse a óbito como veio. Aí você quer que o Lula bate palma para essa gente?
É uma gente cheia de golpe, tem muito golpe envolvendo o Sérgio Moro, Dallagnol, o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal de Curitiba, muito golpe. Muito golpe. Essa juíza, a Gabriela Hadid, ela já participou de alguns golpes para ajudar o Sérgio Moro, na intenção que o Sérgio Moro tinha, e quase que conseguiu, de destruir o presidente Lula. E essa mesma juíza que colocou o Sérgio Moro no rol das possíveis vítimas, dos possíveis alvos do PCC. Até então, o Sérgio Moro não estava. Até o final de 2022, o Sérgio Moro não constava na lista de alvos, de possíveis alvos do PCC. E essas investigações já duravam há vários anos, né? E o Sérgio Moro nunca apareceu. A juíza que acompanhava o caso entra de férias e entra então no lugar dela a Gabriela, a juíza Gabriela Hadid, deixa eu ver se é esse mesmo o nome dela, né? E então ela inclui o nome do Sérgio Moro nessa lista, e segundo o advogado do PCC, bom, o cara é advogado do PCC, eu vou falar que o cara, ele também é tem a mesma índole do pessoal do PCC, eu estaria aqui agredindo não só ele, como toda a categoria profissional de advogados. Não é esse o caso. Não, mas segundo o advogado do PCC, houve-se uma delação em que foi citado o nome do Sérgio Moro. Só que essa delação foi feita de forma ilegal. A prática da delação ilegal é tradição no TRF4. Tá aí o Tacla Duran chegando para falar sobre isso. O próprio Alberto Youssef também, que foi solto 2 vezes no mesmo dia. O Alberto Youssef, ele foi libertado da prisão 2 vezes no mesmo dia, sem habeas corpus, por decisão dos juízes do TRF4. O que acontece nesse TRF4 é motivo de manchete de jornal, de investigação de jornal. Não, o que eles preferem falar? Deram ontem microfone a Moro para falar o dia inteiro, inclusive para tecer duras críticas ao presidente Lula, mas ninguém investiga isso. Por que ninguém investiga isso? Bom, gente, tem muita coisa suspeita acontecendo nisso, e o presidente Lula tem motivos de sobra para estar falando isso, não só pela sua questão pessoal, mas porque é realmente muito estranho tudo isso. Parte da imprensa, eu vi até, eu não me lembro agora se foi no UOL, que disseram, né, que o Lula está administrando com o fígado e não com o cérebro. Olha, não é bem isso, né? Quando põe fígado, poderia ter colocado coração, não com cérebro, né? Porque o dualismo, nessa forma de pensar e agir, ela é da emoção e da razão. A emoção é representada pelo coração e a razão pelo cérebro. Mas eles botam fígado, que é uma expressão assim, que já utilizada para rebaixar mesmo a ação que as pessoas estão tendo. Eu acho que o Lula agiu com o coração. E que o coração, porque o emocional do Lula em relação ao Sérgio Moro é algo muito grave por tudo que ele passou por causa do próprio Sérgio Moro. É melhor que o Lula haja com a razão, não com a emoção. Mas não é uma tarefa fácil para ninguém. Para ninguém. E o Lula hoje é duramente criticado por parte da imprensa e que ninguém é capaz de falar, mas peraí, gente, o Lula está agindo dessa forma, de fato não deveria, mas as atitudes do Sérgio Moro com o Dallagnol foram criminosas para prender o Lula. O Lula foi preso por uma atitude criminosa de um juiz e de um promotor. Ninguém lembra disso. Ninguém, parece que isso não aconteceu. E, nesse interim, aproveitam-se a oportunidade para levantar de novo um nome de extrema-direita e começar a rebaixar o nome de um candidato
de esquerda que duramente ganhou essas eleições de 2022. E o Lula tem que tomar cuidado com isso, não só o Lula, né, mas todo o PT tem que tomar cuidado com isso, que toda vez que se fala de Sérgio Moro, o PT não, que eu digo a esquerda, né, no Senado e na Câmara Federal, toda vez que se fala de Sérgio Moro, estão dando holofote para ele, estão dando microfone para ele. E ele se pousa de vítima e a imprensa ajuda ele a ser vítima, a se tornar vítima. Mas as coisas não são bem assim, não. Tem muita coisa estranha, né? E que precisa ser provada. Não estou dizendo que bater um martelo, não, está errado isso aí. Mas está estranho, precisa ser elucidado. Precisa vir à luz para que a gente possa, então, fazer uma análise, né, do que é verdade, do que é fato, do que é golpe. Porque se isso for um golpe, não é o primeiro golpe do Sérgio Moro. Não é o primeiro golpe do Sérgio Moro. Tanto que ele foi considerado juiz parcial. Uma situação muito grave, ele foi considerado juiz parcial. E quando ele foi considerado juiz parcial, ele tirou um presidente, ele tirou um candidato à presidência da República do páreo. E o que entrou foi um criminoso. A prova disso é que está devolvendo joias hoje aí, ó, joias que ele roubou. Ele não levou sem querer, não, né? Então tá, gente, vamos tentar entender melhor isso aqui. Por que o Sérgio Moro entrou como a juíza Gabriela colocou ele como possível alvo de ataques do PCC? Né? Foi uma comunicação que eles acharam e que tinha uma declaração do Juan Felipe, né? Para a esposa dele lá, a esposa chama ele de amor, e ele aquela conversa com a esposa dele. Onde tem lá, o MS significaria México, Moro significaria Toque, sequestro significaria Flamengo, ação significaria Fluminense. Aliás, o contrário, né? Fluminense significaria ação, Flamengo significaria sequestro, Tóquio era Moro e MS era México. Acontece que, segundo o promotor Gaquier, o Moro não teria condições de estar nessa lista. Isso, o Gaquier falou isso em outubro de 22. O que o Moro alega? O Moro alega que, por ter transferido Marcola para o presídio federal, ele era alvo. Acontece que o próprio Gaquier, que é o promotor de São Paulo, ele vai falar que o Moro não transferiu, quem transferiu, o Gaquier vai falar, o Moro não transferiu o Marcola para o presídio federal. Quem transferiu, de fato, foi ele. O Moro era apenas, com o Ministério da Justiça, era apenas responsável pela logística. Então, foi a única participação do Ministério da Justiça, foi o translado dos bandidos para lá. Não teve nenhuma influência no processo que determinasse que o Marcola deveria ir para o presídio federal. Não teve. Isso foi tudo com o Ministério Público de São Paulo. Entendeu? Então, não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum agora eles estarem caçando o Sérgio Moro. O grande protagonista da transferência do Marcola, né, foi o Lincoln Gaquier. Esse sim é um do primeiro alvo do PCC. Aí o que aconteceu? Eu já comecei falando sobre isso aqui, né, e agora eu vou só confirmar. O que aconteceu? A juíza do TRF4 que estava à frente desse caso, em Curitiba, entrou de férias, onde entrou a Gabriela Hardt. Essa Gabriela Hardt, só para falar para vocês, ela foi a substituta do Moro num processo do sítio de Atibaia. Foi um negócio terrível, absurdo, né? Falando assim, ninguém acredita, mas isso pode ser pesquisado na internet que vocês vão ver. Ela só fez um Ctrl+C e Ctrl+V do processo do triplex para o processo do sítio de Atibaia. E aí condenou o Lula, sim.
Uma coisa absurda. E em algumas linhas desse processo, não falava do sítio, falava do triplex, porque ela fez um Ctrl+C e Ctrl+V. Isso não é força de expressão, não. Ctrl+C e Ctrl+V mesmo. Em algumas passagens ela mudou, né, de triplex para sítio de Atibaia, mas em outros não, ela nem disso ela lembrou. Além de tudo, de incompetente, preguiçosa, é maliciosa. Então ela já trabalha em parceria com o Sérgio Moro há muito tempo. A titular entrou de férias, ela entrou e quando ela entrou ela não perdeu a oportunidade. Ela botou logo o Sérgio Moro como um dos suspeitos, o que causa estranheza no Lincoln aqui. Causa estranheza, só que ele é muito cuidadoso com as palavras. Aliás, eu acho até que muita gente do PT tem que aprender um pouco com ele. Ele está sendo muito cuidadoso e está deixando a coisa rolar porque está todo mundo percebendo. Ele não precisa se expor, as pessoas estão percebendo. E ele falou no Folha de São Paulo sobre isso também, né? E aí ela entrou e colocou o nome do Sérgio Moro. Hoje o Sérgio Moro é estrela nacional, né, de algo que possivelmente não aconteceu. E aí entra o advogado do PCC que diz, não, isso foi o nome do Sérgio Moro surgiu numa delação ilegal, que é o que mais aconteceu, gente, na Lava Jato, foi delação ilegal. O que mais aconteceu. Para a gente ter uma ideia, Alberto Youssef, né, que foi delator no caso do Banestado, né, depois voltou a delinquir e foi delator de novo no caso da Lava Jato. Se uma pessoa ela é delatora de um caso, mas volta a delinquir, ela não pode mais ser delatora, mas ainda assim foi para Sérgio Moro. Por 2 vezes, e 2 vezes de forma criminosa. Aí o que aconteceu? O novo juiz da Lava Jato mandou prender Youssef. Alberto Youssef mandou prender. Imediatamente eles mandaram soltar. 3 horas da tarde eles mandaram soltar. Imediatamente mandaram prender de novo. Às 5 horas da tarde eles mandaram soltar. Porque o Youssef colabora de forma ilegal com eles. Youssef sabe muito. Sabe muito, muito, muito. E outra coisa que a Gabriela Ardit fez, que não deveria ter feito, foi ter tornado público um processo que era sigiloso, esse do PCC. Hoje, ela quebrou o sigilo desse processo. Por que ela fez isso? Mas ela quebrou o sigilo do processo. Porque se o sigilo desse processo não fosse quebrado, o Sérgio Moro não seria estrela agora. Não estaria brilhando. E tem mais coisas acontecendo. Por que exatamente tudo isso foi quebrado agora? Tá? Esse furdunço todo acontece agora. Primeiro, pela prisão do Alberto Youssef. O segundo, Tacla Duran está chegando aí para denunciar. O cara está chegando com faca nos dentes aí mesmo, né? Com sangue nos olhos, como diz a história. Está chegando para denunciar. Daqui a 2 dias ele vai fazer as denúncias que são necessárias. Acho que é segunda-feira. Ele vai fazer as denúncias que ele está querendo fazer já há 5, 6 anos. No entanto, tudo que ele denunciar vai ser amenizado porque agora o Sérgio Moro é vítima. E aí, o que vai se dizer? Qual é o argumento que vai ser utilizado aqui agora? Não, o Tacla Duran tá denunciando isso, mas faz parte daquele mesmo pacote do PCC e tudo mais, do presidente Lula e tudo mais. Então, de antemão, já prepararam a cama da defesa do Sérgio Moro. É muito suspeito, muito, muito suspeito, muito complicado. E sei lá, eu acho que a imprensa deveria esperar um pouco mais para estar idolatrando o Sérgio Moro. Porque eles podem se surpreender? Não, porque eles sabem quem é Sérgio Moro. Todo mundo sabe quem é Sérgio Moro. Sérgio Moro é útil para eles. O presidente Lula está sofrendo muito, está lutando muito para quebrar a autonomia do Banco Central. Mas ele é o único presidenciável, né? Na época das eleições, que enfrentaria isso. Isso incomoda. Não pensa vocês que hoje em dia
A Fiesp, estou vendo o desespero da Fiesp com esse juro alto. Né? A Fiesp, né, que botava aquele pato lá para que naquelas passeatas em que levou ao impeachment da Dilma. Mas o presidente Lula é o único que pode quebrar essa autonomia do Banco Central. Era o único, ninguém mais, o Bolsonaro não tinha essa intenção, o Sérgio Moro não tinha essa intenção, por quê? Porque isso é bom para o mercado. Esse povo defende demais o mercado. Não é o mercado que produz. Esse mercado que está aí, que investe nesse juro de 3,75%, é um mercado vampiro. Vem aqui, tira todo o sangue do Brasil e vai embora. Deixa a gente no bagaço. Nós precisamos do mercado que vem aqui investir em implementos agrícolas, que vem aqui investir em indústrias, né? Que vem investir no comércio, que vem investir na estrutura do país. Não esse dia que vem botar um dinheiro aqui e 2, 3 meses depois leva o dinheiro embora. Mas é esse mercado que as grandes mídias defendem. E por defender esse mercado, o Lula é descartável. Por defender esse mercado, o Moro é bem-vindo. O próprio Bolsonaro é bem-vindo. Você vê como que Bolsonaro complicou a vida da Petrobras. A gasolina aqui no Espírito Santo chegou a R$8. Teve lugares que foi até mais caro. Para ganhar as eleições, ele fez uma manobra aí que prejudicou os estados na arrecadação do ICMS. Continua cara. E complicou porque não tem nem como você mudar muita política de preço da Petrobras. Para você mudar essa política de preço da Petrobras, você precisa ter até uma maioria no Congresso. E não tem, vai ter que negociar com gente que é muito ruim. Gente que já tem um passado, gente que já tem uma história já de extorsão, uma história, né, de políticos oportunistas. E de políticos que estão lá para defender exatamente isso. Nós, o povo brasileiro, formado pela maioria de trabalhadores, de gente de mãos calejadas, a gente está votando em gente que passou a vida inteira contando dinheiro. É um problema muito sério. E por que isso acontece? Porque a grande mídia aposta nisso. Eu acho que o Lula tem que tomar cuidado quando fala do Moro, porque cada vez que ele fala do Moro, ele está dando palanque para Moro. Mas o Lula não está errado, não. Primeiro pela mágoa, a grande mágoa que o Lula sente. Como eu falei, eu acho que ele tem que trabalhar muito mais com a razão do que com a emoção, mas não é fácil. Não é fácil. Eu compreendo a situação do Lula, né? Mas a imprensa sabe disso. Com certeza a imprensa sabe disso, sabe que é Moro. Todo mundo ficou visível que o Sérgio Moro armou para prender o presidente Lula. Sérgio Moro nunca foi santo. Sérgio Moro prejudicou muito o Brasil. Até hoje, né, nós estamos passando por uma situação de desemprego em massa, porque o Sérgio Moro destruiu as empresas. Depois até foi para uma empresa para recuperar essas empresas que ele destruiu. E depois ainda foi ser ministro da Justiça do presidente que venceu as eleições com a ausência do candidato que ele mandou prender. E esse próprio presidente que ganhou as eleições ainda afirmou que a intenção do Sérgio Moro era ser indicado para o Supremo. Cabra ordinário esse. Mas bem, gente, nada do que o Lula está falando é errado, é absurdo. Talvez ele deveria ter passado isso para outra pessoa estar falando. Talvez não. Talvez ele tenha razão. Eu continuo com apoio irrestrito ao presidente Lula e continuo dizendo sempre, em todas as atividades em que o Sérgio Moro estiver metido, ele é suspeito. Eu fico por aqui, gente, e peço a vocês para dar o like de vocês, caso vocês tenham gostado, se inscrever no meu canal, compartilhar, né? E o comentário também. O comentário para mim é muito importante. O comentário mostra para o YouTube a relevância do canal. Fico por aqui, fiquem todos com Deus, até a próxima.